Bom, pessoal, agora então finalizando essa parte de órgãos, né? Adentramos aqui aos órgãos em si, na limitada, esses das SA. E agora vamos ver as regras comuns aí desses órgãos da sociedade anônima. Um esclarecimento importante. Essas normas comuns que estão previstas aqui dos 145 seguintes, tema da nossa aula de hoje, referem-se a conselheiros e diretores. Então, são apenas os órgãos do Conselho de Administração e da diretoria a que se referem essas normas. O Conselho Fiscal, nós vamos ver, tem um tratamento próprio aqui no 162, que trata desses mesmos temas, só que com vistas ao Conselho Fiscal. Tem pequenas diferenças, então, como é tudo muito parecido, eu vou tratar conjuntamente na aula de hoje para mostrar para vocês de uma maneira organizada esses requisitos, impedimentos e remuneração. Primeiro, né? Então, a investidura, todo o administrador ele deve firmar esse termo de posse, arquivando ele num livro próprio. Então, vamos ver um exemplo aqui de um termo de posse, né? Pedir para o Ascarelli elaborar uma minuta. A minuta dele aqui fez conjunta, né? Então, os administradores eleitos lá conforme a Assembleia ou o Conselho de Administração, na data tal, a ata foi lavrada em tal, dizem que tomam posse aí, né? Seja da diretoria ou do Conselho de Administração. Geralmente a gente faz atos separados até, mas não há impedimento para fazer de maneira conjunta como aqui. E eles emitem algumas declarações, né, que aceitam a investidura, não estão impedidos, prestará e assinará as informações e formulários exigidos por lei. Então, às vezes, tem políticas que eles têm que assinar. E declaram também endereço para receber intimações. O mandato, aqui também, forma de substituição, não precisa ser tão detalhado assim como o Ascarelli fez aqui, mas, enfim, né, é bom até que tem a mais do que a menos. Remuneração também não colocaria aqui. Encerramento e 10 assinaturas. Até colocou um anexo opcional de declaração de desimpedimento, mas já está declarado aqui, então não precisaria. Mas enfim, daí essa preocupação com as declarações de impedimentos, né? Até porque tem impedimentos que são tratados nessas regras comuns, e vamos lembrar aqui, essas regras comuns estão previstas na Lei das SA, do artigo 145 em diante, até aqui o artigo 153, que já é dos deveres. Então, passa aí por requisitos e impedimentos, garantia de gestão, investidura, substituição e término da gestão, renúncia e remuneração. Então, primeiro aqui pelos impedimentos, né? Então, não podem ser administradores aqueles condenados em crimes lá que a lei estabelece, impedidos por lei especial de administrar e comercializar, servidores militares na ativa, menores de 16 anos, ou relativamente incapaz, pessoa jurídica, pessoas naturais não residentes no Brasil para o Conselho Fiscal, e para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, o administrador deve ter reputação ilibada e não atuar em sociedade concorrente, salvo se houver autorização expressa pela Assembleia. Companhias abertas têm que ter homologação pela CVM, né, dessa indicação. Casos de substituição ou término da gestão. Lembrando que são cargos que são orgânicos e que têm elementos fiduciários, né, na indicação desses administradores, então eles podem ser destituídos ad nutum, né, então por mera vontade, e substituídos por outros que estiverem mais aderentes aí à vontade dos acionistas. Em caso de vacância de um conselheiro, o substituído é nomeado pelos remanescentes. Em caso de vacância ou seja, pelos outros conselheiros. Em caso de vacância da maioria, a Assembleia deve promover uma nova eleição e o substituto deve completar o prazo de gestão. O prazo de gestão do Conselho de Administração e da diretoria se estende até nova eleição e eles podem renunciar a qualquer tempo. Essa renúncia é uma declaração de vontade receptícia, então basta renunciar e mandar a carta para a sociedade. A remuneração desses administradores é uma competência da Assembleia de colocar um montante global ou individual por órgão, né? E é comum ter planos de remuneração variáveis, né? Então, Stock Options Plan, Matching Shares, Restricted Shares, Phantom Shares. Nós vamos ter mais para frente um capítulo inteiro só de remuneração dos administradores. Então, fiquem tranquilos que vamos tratar melhor dessas remunerações variáveis e fixas, né? A rigor, a remuneração aqui é pro labore, como já falamos anteriormente. Então, uma remuneração que, do ponto de vista fiscal, não é tão interessante, mas
é o que é, né? A CVM exige a divulgação das remunerações dos órgãos administrativos ali pela Resolução 80 de 2022, inclusive desses planos de remuneração, se houver. E também nós temos muito presente hoje em dia as reuniões digitais, né, ou semipresenciais. Na administração isso é ainda mais forte, porque precisa de maior agilidade. Os administradores às vezes estão num canto do país ou em outro país, né, e não conseguem se reunir presencialmente, então é muito útil essas reuniões via Teams. Depois se faz ali uma ata de assembleia, tornando tudo registrado. Então, regras comuns, né? A assembleia ou a reunião do Conselho de Administração faz a investidura, né? Faz a eleição, indica o administrador firma o termo de posse e esse termo de posse é arquivado no livro próprio. Esse é o sistema de investidura da administração. Uma vez feito isso, o administrador está no cargo da companhia. E os impedimentos são vários, né? Aquelas condenações criminais, problemas reputacionais ou de conflito de interesses, estrangeiros sem ter representantes no país, pessoas jurídicas não podem também, lembrando, incapazes também não, impedidos por lei especial. Então aqui eu quis fazer uma mais rápida também, porque é um tema um pouco, não tão interessante, né? Mas para vocês saberem esses elementos-chave. Ok? Até a próxima. Isn't it strange, y'all? It's funny. Working for years, have no